Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão, deixa eu ver você aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu estou numa série aqui, deixa eu explicar para você. Eu estou numa série aqui de mensagens falando sobre a presença de Deus. Comecei lá em Gênesis falando sobre a perda da presença de Deus. Depois falei o Deus que vai ao encontro na busca da retomada dessa presença por meio da sarça ardente. Depois falei da nossa transformação quando a gente entende que sem a presença a gente não é nada, a gente não consegue nada, a gente é só performance, não é vida. Depois eu falei semana passada sobre a percepção da presença, que às vezes a gente vive distraído nesse mundo. E hoje eu quero falar com você que é impossível entrar na presença de Deus e sair da mesma maneira. Esse é o tema que Deus trouxe no meu coração. Essa é uma série que Deus colocou no meu coração, que eu vejo Deus trabalhar na nossa vida. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32. E se você está pronto, Gênesis 32, levanta bem alto sua Bíblia e diga comigo agora: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem disse, Jacó respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, com a tua presença, inunda esse lugar com a tua presença. Queremos, Senhor, ser marcados pela tua presença. Queremos ser, Senhor, tocados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia para mim é verdadeira, não porque ela conta eventos históricos e coisas arqueológicas, tudo isso faz parte. Mas ela é tão verdadeira para mim porque ela descreve nós mesmos. Cada história que a gente estuda na Bíblia, cada assunto que a gente trata, cada personagem é uma parte, é uma visão da nossa alma, dos nossos medos, das nossas impressões. E Jacó, para mim, como eu falei já para você, é um desses modelos, esse arquétipo desse homem que luta consigo mesmo, que quer vencer, que quer suprir aí as suas fraquezas, os seus medos e enfrentar isso, às vezes com sagacidade, com algumas manipulações, com vantagem. E é esse Jacó que a gente está vendo aqui, que agora está sendo transformado pela presença de Deus, porque é impossível alguém entrar na presença de Deus e continuar o mesmo. Toda vez que nós nos encontramos com a presença de Deus, algo novo, uma transformação, uma mudança de mente, uma clareza nas suas novas ideias vão surgir na sua vida por causa da presença de Deus.
Esse texto que nós estamos lendo hoje, ele marca esse momento onde Deus vai marcar a vida de Jacó. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que todos nós já fomos e seremos marcados pela presença de Deus. Você já deve ter tido um dia que você encontrou com a presença de Deus, senão talvez você nem estivesse aqui. E Ele tocou o teu coração. Ele mostrou para você quem Ele era. Ele abriu para você os seus olhos e fez você enxergar que Ele era Deus. E foi isso que a gente estudou semana passada. Há 20 anos atrás, Deus se manifestou a Jacó e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E ele viu aquela escada. Há 20 anos se passaram. E ele foi para a casa do tio. E lá na casa do tio Labão, ele encontrou um Jacó 2.0. Alguém mais sagaz que ele, alguém mais levado a fazer coisas e pensamentos e tramóias e ideias, e eles tiveram ali vários embates de sagacidade, de trapaças, e Labão mudava os planos, e Jacó teve que viver com isso. E agora, 20 anos depois, Deus está cumprindo a promessa que ele disse, que nós estudamos semana passada, em Gênesis 28, que levaria Jacó até a terra do seu tio, mas traria ele de volta. E ele está voltando. E agora ele está voltando com riqueza. Ele está voltando com posse. Ele está voltando com um clã praticamente formado. E a Bíblia vai dizer para nós que Jacó, com medo do passado dele, com medo do que tinha acontecido quando ele fugiu de casa, que o seu irmão tinha jurado ele de morte, agora ele está vendo o passado dele se encontrar com ele. Ou seja, Esaú está vindo na direção dele agora. E ele não sabe o que vai acontecer. E o medo, sabe aquela luta interior, aquele medo de como você vai resolver isso? Ele começa então a ter pensamentos. Talvez ele tenha esquecido a promessa de Deus que disse que levaria, o traria de volta e que ele seria abençoado. Então ele pega e faz um pensamento muito claro e lógico. Ele fala: bom, vou dividir o meu grupo em 2 times. Um time vai para um lado, outro time vai para o outro. Porque caso o meu irmão venha me matar, uma parte se salva, alguém não vai ser levado, alguém não vai morrer. E ele divide esses 2 times, e um lado vai para o lado, uma parte do grupo vai para o lado, outra parte das suas famílias, das suas esposas. Você lembra que ele tinha 2 esposas, são separados ali, para que a família fosse preservada. E aí está a chave, nesse momento ele fica sozinho no vale de Jaboque. E o vale de Jaboque é o lugar onde Deus nos pega ali, e Ele vai marcar a nossa vida. Ele vai fazer a gente ser transformado. Ele vai fazer a gente mudar o nosso pensamento. Todos nós aqui precisamos ter um encontro com Deus no vale de Jaboque. Quando a presença de Deus se manifesta sobre a nossa vida, quando a presença de Deus se manifesta sobre nós, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida só pode ser mudado quando a luz da presença de Deus ilumina as áreas mais obscuras e escondidas da nossa vida. Esse é o vale de Jaboque. Eu penso que todos nós aqui podemos entender o que eu vou dizer. Todos nós aqui temos um Jacozinho dentro da gente, um impulso ao mal, algo que nos impulsiona às vezes a fazer, como Paulo disse: o bem que eu quero, esse eu não faço; o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável eu sou. E é esse Jacó que muitas vezes está impedindo o seu processo. Nós fugimos, nós nos escondemos, nós prosperamos, passamos 20 anos às vezes escondendo coisas da nossa vida e repetindo processos, repetindo atitudes que a gente não gostaria de ter mais. Talvez você já tenha pego algum dia da sua vida e falado assim: por que eu fiz isso de novo? Por que eu menti de novo? Por que eu enganei? Por que eu me escondi de novo? Por que eu me humilhei dessa maneira e não acreditei que aquela porta que estava sendo aberta era para mim? Por que eu tenho esse problema com a rejeição? Por que eu tenho esse problema com os rótulos que colocaram na minha vida? E aqui está a chave do texto. O tempo pode passar, a vida pode passar, 20 anos podem passar, você ainda pode estar sendo próspero nas coisas, a bênção de Deus
Deus pode estar sendo derramada sobre você como foi derramada na vida de Jacó, mas ainda você sente que há um impostor dentro de você, que você não foi transformado naquilo que Deus gostaria de transformar, e há pecados que você guarda de estimação, há situações que você repete na sua vida que não deveria repetir mais. Pois bem, eu venho aqui te dar uma notícia poderosa. Nessa manhã, Deus vai transformar esse lugar no Vale de Jaboque, e aquelas pessoas que quiserem vão ser confrontadas pela presença de Deus, e Deus vai começar a tirar da tua vida aquilo que não deveria estar mais aí, aquilo que você sabota, aquilo que você se engana, aquilo que você repete padrões. Ele veio hoje aqui, eu creio, nesse lugar, com a presença dele, para dizer para você: não mais isso na sua vida. É impossível alguém lutar com Deus e vencer. A gente precisa entender isso. Ninguém que luta com Deus vai vencer. Mas você precisa entender que quando a gente luta com Deus, embora a gente não possa vencer, nós podemos ser transformados no que Deus quer nos transformar. E aqui para mim é a chave de tudo isso que está acontecendo. Jacó está lutando contra ele mesmo. Ele não está lutando com Deus no sentido de ser Deus ali. Essa é uma interpretação errada. O que eu vejo nesse texto é que Jacó está vivendo aquela angústia da alma. Você já teve um momento da tua vida que você ficou com medo e você falou: se eu não mentir, eu vou perder o emprego. Mas se eu mentir, eu vou perder a graça, eu vou perder a presença de Deus. Já aconteceu com você? E você ficou lutando dentro de você? Ficou guerreando dentro da sua vida? Já teve um momento da sua vida que você falou assim: eu vou mostrar para aquela pessoa com quem que ela está falando. E Deus fala para você assim: deixa isso para lá. Viva a minha presença. Aí você começa a lutar com você. Tem uma luta. Já aconteceu com você? Uma angústia. Você começa a falar: não, eu vou fazer. E Deus fala: fica quieto. Eu vou resolver isso agora. E Deus fala: deixa que eu já resolvi. Confia em mim. Descansa em mim. E você não consegue. Vem aquelas contas na sua vida e Deus falou que já ia resolver essas contas, e ao invés de você descansar na presença de Deus, você fala: não, eu vou dar um jeito, eu vou pedir um empréstimo para o banco. E Deus fala: não faz isso, espera, eu vou agir. Já aconteceu com você? E aí você começa a viver aquela batalha. Eu estou falando dessa guerra. É a guerra, você precisa entender, da minha mente, da forma como eu entendo esse texto, não faz sentido para mim lutar com Deus, porque Deus é soberano, Deus é o Criador de todas as coisas. Jacó está lutando com a mesma força dele. Por isso que a luta é a noite toda. É a luta de fazer o certo ou fazer o que dá certo. Fazer aquilo que confiamos em Deus, esperamos que Deus possa fazer na nossa vida, ou vamos dar um jeito, uma solução. Meu irmão, eu já tive lutas com Deus que foram terríveis. Eu dizia: Deus falando para mim: espera, fica quieto. E eu falo: não, eu vou fazer, eu vou resolver. Isso aqui não vai passar essa noite. Eu vou dar uma cabeçada nele, aleluia. Entendeu a cabeçada? Não é? Já nunca sentiu isso? Ah, meu irmão, vocês são demais. Vocês são demais. E aí você começa a buscar padrões que se repetem na sua vida, que te sabotam, que te roubam do destino que você tem. Você estava indo bem, você estava prosperando, você estava sendo abençoado, mas esses padrões vão sabotando você e fazendo você repetir os mesmos erros, as mesmas brigas, as mesmas ansiedades. Mas eu trago uma boa notícia para você. Embora você não possa lutar com Deus e vencer, você pode lutar com Deus e ser transformado. E nessa manhã, Deus nos trouxe aqui, porque tem coisas que hoje vão acabar na sua vida, em nome de Jesus. Tem coisas que padrões hoje vão deixar de ser repetidos. Essa semana eu tive uma experiência com Deus sensacional. Eu tenho buscado uma presença de Deus. E é por isso que eu estou pregando sobre isso. Eu coloquei no meu coração que o ano que vem vai ser o ano da busca do Senhor na minha vida. E eu estava numa busca lá em casa. Eu tenho uma caverna na minha casa, onde eu me escondo ali. E eu chamo de caverna de Adulão. Eu vou para lá, fico lá na minha caverna. É uma benção, fico lá. E de repente eu estava ali na minha caverna e eu deitei no chão ali na caverna e eu tive uma imagem assim, eu vi minha mãe
Eu vou contar para você rapidamente isso, para você entender do que eu estou pregando hoje. Eu vi minha mãe assim, minha mãe com 32 anos. Minha mãe com 32 anos era uma mulher bonita, uma mulher assim, ela não tinha ainda feito os tratamentos psiquiátricos, ela tinha um jeitão daquele tipo de mulher assim, que a pessoa... Eu lembro que os meus amigos da escola ficavam olhando para minha mãe, eu tinha uma raiva deles. E eu vi aquela imagem da minha mãe, que minha mãe morreu esse ano, você sabe disso. Mas eu tenho medo dessa imagem, eu vou explicar por quê. Porque toda vez que minha mãe se maquiava muito, um caos ia acontecer em casa. Era um sinal. Muita maquiagem, surto psicótico. Deu para entender? E eu vi minha mãe muito maquiada. E o Espírito Santo falou para mim: você foi criado assim, nessa insegurança. Chega em casa, não sabe o que vai encontrar. Quando minha mãe estava maquiada, foge. Casa vai cair. Alguma coisa vai acontecer. E foi assim a vida inteira. O Espírito Santo falou para mim: sabe, você transferiu essa preocupação para a igreja. Porque você acha que a igreja é assim. Quantas vezes as pessoas estão bem com você e no dia seguinte elas falam: vou embora daqui porque não aguento mais você. Quantas vezes você como pastor ajudou e na outra semana a pessoa falou: não, foi maravilhoso esse culto, pastor, Deus falou poderosamente comigo. E na outra semana a pessoa fala assim: meu tempo aqui acabou. Parece que tem uma bipolaridade na igreja igual a da minha mãe. E eu transferi essa preocupação. E quando eu vi aquela imagem, Deus falou assim: eu cuidei dessa igreja há 32 anos, eu continuo cuidando dela, você descansa agora. Você descansa agora. E sabe o que Deus estava falando para mim? Ali era meu vale de Jaboque. Só que o vale de Jaboque dói. Dói. Não pense que é fácil. Mas enquanto você não é tratado no vale de Jaboque, a tua alma não curada sabota os processos de Deus para a tua vida. E ela se manifesta. A alma se manifesta. Você já deve ter visto isso. Presta atenção comigo. Olha aqui. Você já viu gente que você vai fazer um elogio para ela e ela não consegue receber esse elogio? E quando você elogia, ela se torna até agressiva. Por que você está me elogiando? Já viu isso ou não? Por quê? Porque a alma dela não foi curada. Não é verdade? Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma promoção para uma pessoa e ela disse assim para mim: você está me promovendo por quê? Eu não quero essa promoção. Eu disse: por que você não quer? Porque depois eu vou ganhar bem e você vai me mandar embora porque eu ganho bem. Sabotagem. Sabotagem. Eu quero saber, está fazendo sentido para alguém que eu estou pregando aqui, meu irmão? Agora, a gente não gosta disso. A gente foge dessa presença que nos sonda-nos, ó Deus, e nos conhece e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. A gente não gosta dessa sonda de Deus. A gente não gosta de ver Deus olhando para nós. Eu não sei você, mas eu fico muito bravo quando Deus fala: ei, culpa sua, você se sabotou. Eu arrumei para você e você destruiu o que eu te dei. Eu falo para Deus muitas coisas legais. Eu falo: Deus, mas tem que ver também outro lado, né? Olha o quanto que eu te sirvo. Olha o tanto que eu estou na tua obra. A gente não quer. E a gente vai passando 1 ano, 2 anos, 20 anos, repetindo padrões, repetindo sabotagens. Porque a gente está fugindo desse olhar de Deus. Ô, meu irmão, eu sei que eu estou pregando agora, eu não sei se você percebe isso, mas eu estou pregando, eu estou começando a entrar na tua alma, eu estou entrando dentro do seu coração, e você está começando a ficar inquieto, aleluia. Mas Deus hoje te levou para começar uma luta, porque daqui você não sai da mesma maneira que entrou hoje. Daqui você não sai do mesmo jeito que entrou. Tem coisas que Deus está esperando para te entregar. Mas Jacó tem que morrer para você poder receber. E a gente não gosta, a gente foge. A gente quer um culto mais leve. Pastor, diga que eu serei abençoado. Você vai ser. Muito abençoado. Mas tem que alguns rótulos cair da sua vida. Deus não chamou você para ser Jacó. Deus chamou você para ser Israel. E o texto é muito claro em dizer isso.
O texto é claro porque quando Jacó se encontrou com o pai perguntou: quem é você? E ele falou: Esaú. Mas agora, lutando com o anjo, ele pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. Ele está dizendo: eu sei o que eu fui até agora, eu entendo os meus processos. Jacó significa enganador, usurpador, alguém que manipula. Ele está dizendo: eu me reconheço, mas eu não quero ser mais assim. Então aí Deus olha para ele e fala: então agora você está pronto para se tornar Israel, campeão. E é isso que significa Israel. E Deus vai mudando essa ideia, essa identidade. É isso que Deus está fazendo na nossa vida, porque quantas vezes a gente foge. Eu conheço pessoas que fogem desse encontro com Deus. Fogem desse lugar de confronto da alma. Esse lugar que você é esmagado. Porque Deus tem um padrão para nos abençoar. Primeiro Ele nos atrai, Ele nos pega, Ele nos marca. Depois Ele nos fere. E a ferida é essa. É quando você começa a perceber que existem coisas que não podem mais habitar na sua vida. Esse pecado de estimação tem que sair da sua vida hoje. Esse lugar que você se esconde quando Deus quer te usar não é mais para você. Esses processos que você repete não são mais para a tua vida. Então Deus nos leva nesse lugar e Ele nos confronta. A luta começa. Você começa a rasgar a tua alma. E eu não sei se você gosta disso, mas eu gosto disso, porque eu aprendi que essas lutas com Deus trazem evolução para a nossa vida. A gente só evolui quando na presença de Deus somos confrontados. É nessa presença de Deus que Deus fala para você: eu sei porque você fez isso. E para todo mundo você pode ter enganado, mas para mim é só motivação, eu conheço ela. Meu Deus! E aí começa a batalha. Entende a batalha que eu estou pregando hoje? Aí a luta começa: mas Deus, eu tenho que entender também que eu não sou perfeito, né? Eu fiz o meu melhor. E Deus fala: não, mas eu não quero mais dessa motivação. Eu quero na motivação que eu criei você para fazer. Eu não quero mais que você faça para os outros verem o que você fez. Eu quero que você faça para mim, sem se preocupar se os outros vão saber o que você fez. Entende o meu rosnado? Você fala. Me lembro de uma vez, estava com algumas pessoas e elas começaram a falar de outros pastores. E eu comecei a escutar. E a pior coisa que tem é quando você escuta a gente falar do seu sermão na boca de outro pastor e ele fala que foi uma bênção no outro, mas o seu ele não lembra. Quem entendeu o que eu falei? Eu falei: eu vou dar uma cabeçada nessa pessoa. Deu para entender ou não? E Deus falou: deixa isso para lá. Você fez para mim. Mas aí você começa a pensar: mas quem esse camarada está pensando que eu sou? O que ele acha? Que está falando com quem? Quem que você está falando? O que você acha que você está falando, rapaz? Eu vou falar para ele agora. Se Deus me revelar, eu conto tudo o que você fez no verão passado. Não é assim? E Deus fala: ei, Jacó, eu não te chamei para isso. Então Deus precisa nos ferir. Ele precisa nos ferir. Porque é quando a gente é ferido que a gente começa a enxergar as nossas falhas. E a gente começa a perceber que nós somos também Jacózinhos. Que nós estamos olhando para os outros, às vezes, e criticando os outros, mas nós mesmos temos marcas da nossa vida que precisam ser tratadas. Depois que Ele nos fere, Ele nos deixa coxo. Me lembro de uma vez aqui na igreja, passei por uma luta muito grande com alguns irmãos e eu fiquei muito triste naquela época. Eu fui reclamar com Deus. E foi meu vale de Jaboque. Falei: Deus, essas ovelhas que o Senhor tem, misericórdia, Senhor. Estava que nem os apóstolos assim: manda fogo do céu, queima tudo, Jesus, aleluia, leva para a glória. E Deus falou: a culpa é sua. Falei: não, essa não. Falei: é. Aí começou a luta. Entendeu a luta ou não? E Deus falou: sabe por quê? Porque
você é muito orgulhoso. Oh, meu irmão. Eu falei, não, às vezes, não é. E Deus falou, você precisa tratar isso no seu coração. Eu fiquei tão marcado com essa noite, que eu tenho medo de ser orgulhoso. É isso que é mancar. Deu para entender o que eu falei ou não? Dá medo, porque eu saí mancando. E quando eu vejo o cheiro de orgulho, eu falo, meu Deus, estou fora. Eu não quero passar por isso de novo. Ele nos fere, ele nos marca. Depois ele muda a nossa identidade. Ele fala, eu não te chamei para ser Jacó. Eu te chamei para ser Israel. Você não é o rótulo que colocaram em você. E as pessoas gostam de nos rotular. E as pessoas gostam de colocar rótulos na nossa vida. E essa é a presença de Deus que vai arrancando os rótulos. A presença de Deus vai tirando esses rótulos. Ela vai mostrando para a gente que algumas pessoas falam, você não termina nada que começa. Você não faz nada direito. Você é assim mesmo, é bagunçado. E Deus fala, não, você não é bagunçado, você é meu campeão. Você vai terminar o que começou porque eu estou curando você no vale de Jaboque. Eu vou inundar você com a minha presença. Então quando você encontra, e aí essa é a noite escura da nossa alma, a noite da luta, é quando você encontra com Deus e Deus fala, qual é o teu nome? E você fala para Deus a sua identidade, daquilo que foi rotulado na tua vida, daquilo que foi colocado. E Deus fala, não foi essa identidade que eu criei você. Eu criei você para viver essa identidade de graça, de misericórdia, de bênção, de poder de Deus na tua vida. Mas o problema, meu irmão, é que a gente pode passar 20 anos como Jacó, fugindo dessa presença de Deus. 20 anos. E Deus querendo mudar a nossa identidade. E Deus dizendo assim, eu te dei uma identidade diferente. Eu te chamei para você ser um desbravador. Eu te chamei para você ser um abençoador. Eu te chamei para ser alguém apaixonado pela minha presença. Você não é o que disseram a seu respeito. E eu não julgo você pela tua história do passado, por aquilo que você fez ao seu irmão. Eu estou hoje começando uma história com você, porque você luta para viver a transformação de Deus. Porque você luta para viver o que eu tenho para a tua vida. E você lutou nessa madrugada para ser a pessoa que eu quero que você seja. Então a presença de Deus vai inundando a presença na vida de Jacó. E ela vai transformando essa identidade dele. Não há como, é impossível você entrar na presença de Deus e não ser transformado pela presença de Deus. Sabe qual é a minha oração hoje? Que hoje a gente saia da superficialidade. Que hoje a gente saia dos caminhos, dos lugares rasos. Porque sabe o que eu percebo? Eu não sei se você já percebeu isso, deixa um pouquinho mais fundo nisso. Quantas vezes eu vejo, falava ontem com um amigo sobre isso, de uma outra igreja, que no meio de um processo de Deus, essa alma não curada de Jacó se manifesta e rouba a tua bênção. Você já viu isso? Quantas vezes, na hora de uma ministração, eu vejo pastores que não foram com a sua alma curada, manifestar essa enfermidade na vida da igreja. Nós precisamos deixar Deus arrancar esse Jacó da nossa vida. Quero tirar disso aqui 3 lições rápidas para nós. A primeira lição que eu tiro é a presença de Deus está aqui hoje, pronta para transformar você. E você precisa parar de fugir. Você precisa entender que a promessa que Deus tinha feito em Gênesis 28 agora vai se cumprir na vida de Jacó nesse momento. Mas para ele viver essa promessa, ele tem que confiar na promessa, ele tem que acreditar no que Deus falou para ele. Ele tem que parar de estratégias para resolver os problemas dele. Ele precisa descansar.
É por isso que Deus vai te aprofundar na presença dEle. É por isso que Ele vai te levar para dentro desse mundo de graça, de unção, onde você sente dor, sente pressão, sente angústia, mas sabe que Ele está gerando algo novo na tua vida. Sabe que Ele quer fazer algumas coisas que você não pode viver. Você apenas não vai aceitar dar um jeito. Você vai ser transformado todo. Você está pronto para amadurecer. Você está pronto para lutar com aquilo que você consegue deixar de fazer e dizer: isso não faz parte da minha vida. Essa sabotagem não é mais minha. É isso que Deus quer fazer com a presença dEle na nossa vida. Eu quero saber se tem gente aqui que está disposto a viver o Vale de Jaboque aqui nessa manhã. Levanta a mão, quero ver se você está disposto. Quero fazer uma outra pergunta para você. Que tal a gente imaginar que esse aqui não é apenas um culto? Ele se tornou um retiro agora. Ele se tornou um congresso espiritual. Sabe quando você vai num congresso, você espera que alguma coisa sobrenatural aconteça? Pois bem, esse é o meu sentimento. Estamos agora num retiro, num congresso espiritual. E a presença de Deus está aqui. E Ele está dizendo: tem processos que vão terminar agora. Tem coisas que você precisa entender que eu preparei você para ser transformado. Tem promessas que não se cumpriram nesses 20 anos, mas agora Jacó vai morrer para que as promessas possam nascer, para que esse campeão que você é se levante. E se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar agora e começa a lutar, meu irmão. Começa a guerrear com coisas que você fala: eu não aceito mais isso, eu não quero viver mais esse espírito de rejeição, eu não quero viver mais esse espírito de dor na minha vida. Levanta a tua mão e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu estou vivendo hoje meu Vale de Jaboque. Transforma esse lugar na tua presença. Agora fique em silêncio. Deixe Deus trazer na sua vida aquilo que precisa ser transformado. Você pode mais. Você tem mais. Deus tem coisas aí. Mas esse Jacó precisa morrer. Hoje, você está lutando com Deus agora. Está esmurrando, está arrancando rótulos do teu peito. Está empurrando os teus medos para fora. Aquilo que você diz que não é capaz, aquilo que você diz que você não pode, aquilo que está lutando com você, Deus está arrancando da tua vida para trazer algo novo. Se prepara agora. Tem uma maturidade chegando aí na tua vida. Tem uma mudança de pensamento. Às vezes é só uma mudança de pensamento que a gente precisa. Uma fé nova chegando. Uma fé que acredita que Deus chama à existência as coisas que não existem. Uma fé que consegue descansar. Eu quero ministrar na tua vida hoje que uma ansiedade está saindo do seu coração porque você descansa. Porque você sabe que Deus tem cuidado da tua vida e você não conseguia descansar até hoje. Olha para mim, estou falando com você. Vai descansar. Ele cuidou. Ele vai continuar cuidando. Ele é poderoso para fazer. Você entende o que eu estou pregando? Eu não quero viver mais 20 anos parado. Eu quero viver algo novo que Deus tem para a minha vida. Traz amadurecimento. Feche os seus olhos aqui agora. Levante sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu estou pronto para arrancar da minha vida os rótulos, as palavras, as sabotagens, os pecados de estimação, os pecados ocultos que eu não enxergo. Eu dou permissão para que a tua luz ilumine as áreas da minha vida que eu não estava enxergando. Eu não tenho medo de ser ferido. Eu tenho medo de não ser transformado. Eu tenho medo de não viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu não tenho medo do encontro. Eu desejo o encontro. Vem, Espírito Santo, quebranta o meu coração, porque a tua presença é o que me transforma. Dá um brado nesse lugar, dá uma glória a Deus. É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida.
Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.